Olá, advogado, olá, advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do curso online da Freeló. Vamos começar aqui a aula 25. Hoje vamos falar sobre as vantagens da contratação de advogados sob demanda no mundo pós-Covid-19. Por que, na verdade, de contratar advogados sob demanda aí em tempos de crise, quais são as vantagens. Na última aula, na aula 24, a gente falou sobre os impactos que o Covid-19 está gerando no mercado jurídico. A gente trouxe uma análise do mercado aqui da Freeló. Se você não assistiu, recomendo que você assista. E hoje a gente vai trazer como que isso impacta especificamente na forma de trabalho dos escritórios de advocacia e quais oportunidades a gente tem aqui nesse período. O meu nome é Gabriel Magalhães, eu sou um dos cofundadores da Freeló e conduzo aqui as aulas aqui do curso online junto com a Júlia, que é minha sócia. Deixa eu até colocar a fotinha dela aqui. Aí. Geralmente a gente dá as aulas juntos. Na aula passada ela também não conseguiu participar, mas a gente está tendo alguns problemas de conexão com a internet, porque a gente está agora no período de isolamento social e está sendo bem difícil, né, para todo mundo. E estão surgindo problemas técnicos inesperados, então a gente não conseguiu entrar ao vivo no horário planejado, porque a conexão aqui na minha casa não é boa. Eu estou agora no meu quarto especificamente e tivemos alguns problemas com isso. Mas, de toda forma, estamos aqui mantendo a consistência e trazendo um conteúdo de bastante qualidade para vocês. Estou bem animado porque... deixa eu colocar aqui o título. Beleza. Estou bem animado, né? Porque, assim, muitas pessoas falam com a gente, falam comigo especificamente, falam assim: Gabriel, vocês são muito bons em marketing, vocês são bons em inovação, vocês são bons em tecnologia. Nossa, que legal. E assim, a gente até sabe algo sobre isso mesmo, a gente agradece os elogios, não é para tanto mesmo, mas a nossa grande especialidade aqui na Freeló é a contratação de advogados sob demanda. É a nossa maior especialidade, então, sem dúvidas, de todas as aulas, essa aqui é que a gente tem a maior autoridade para falar, porque é o que a gente vive todos os dias. E hoje vai ser uma aula muito prática, que a gente vai ensinar você, o seu escritório de advocacia, a iniciar esse tipo de contratação, se você quiser, amanhã, sozinho. A gente vai dar dicas também para você, advogado, que está aí, às vezes, querendo trabalho, está buscando oportunidade, não sabe o que fazer agora em tempo de crise. A gente vai trazer uma alternativa que pode ser interessante para você. E a gente vai mostrar também como que a gente faz aqui na Freeló para te ajudar a gerenciar esse tipo de contratação de advogado online e para localizar os melhores advogados, para que você consiga preencher o seu perfil, como que funciona toda a dinâmica na plataforma. Eu vou começar aqui hoje falando um pouquinho sobre o que é a contratação de advogados online, sob demanda. Depois eu vou trazer um pouquinho sobre quais são as vantagens disso, trazendo também, comparando bem com o contexto de crise, como que isso se relaciona ao contexto atual. E aí, em seguida, eu vou começar a mostrar algumas partes práticas. Separei uma planilha para vocês e também a plataforma da Freeló que a gente utiliza aqui para vocês. Beleza? Bom, começando hoje. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não se esqueça de se inscrever. E também aqui nos comentários desse vídeo você encontra o link para a comunidade nossa do Telegram. Recomendo que você participe da comunidade, porque a gente está liberando uma série de conteúdos exclusivos por lá. Acho que pode ser interessante para você. Começando aqui hoje, né, pegando a minha cola aqui, o que é a contratação de advogados sob demanda, né? Antes de falar, na verdade, sobre a contratação de advogados sob demanda, vamos entender assim, qual que é a vida de um escritório de advocacia. Você sabe muito bem, mas assim, o escritório ele começa, os sócios começam ali, geralmente os sócios fazem tudo. Recepção, atendimento a cliente, financeiro, audiência, petição, faz tudo mesmo, porque tem que ser enxuto, o escritório não é lucrativo ainda, ou se é pouco lucrativo, a gente não sabe se o escritório vai dar certo. Só que chega um momento que, graças a Deus, o escritório consegue crescer. E aí o escritório que consegue passar por esse difícil marco, ele começa a sofrer as dores do crescimento. E aí tem excesso de demandas, está precisando de dar mais vazão a tudo. E para fazer isso, o que o escritório faz? Ou ele para por ali, fala assim, eu não quero ter um escritório muito grande, eu quero ser só eu mesmo, quero ser autônomo. Tem vários advogados que fazem isso. E tem outros que falam assim, ok, vou contratar um estagiário, vou contratar um advogado júnior, vou aumentar um pouquinho minha equipe, vou trazer um advogado sênior para nos apoiar, vou buscar um novo sócio de alguma outra área para trazer mais bagagem para o escritório e vai aumentando a equipe do escritório. E a equipe que era antes de 2 sócios, ela começa a ir para 5 advogados, para 10, para 20, para 30, para 100 advogados. E vai aumentando bastante a estrutura.
Esse é o modelo padrão de crescimento de escritório de advocacia. Ele funciona muito bem. Tanto que grande parte dos escritórios de hoje, aliás, quase 99,9% dos escritórios cresceram assim. Só que esse modelo também tem problemas. Porque quando eu contrato um advogado de forma fixa, dessa forma, no regime de associação, por exemplo, eu estou ali me comprometendo com aquele profissional que todo mês eu vou pagar ele algum valor. E a advocacia, ela pode ser imprevisível, principalmente em momentos de crise. Clientes pedem para renegociar contratos, clientes suspendem contratos, a gente não sabe qual vai ser o volume de serviços do mês que vem, a gente não sabe se o nosso mercado está em ascensão ou em declínio, talvez em declínio, dependendo da área, talvez em ascensão, dependendo de outra. A verdade é que o Brasil não tá bom agora. Então a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. E aí, se eu perco um contrato, talvez eu perca a condição de pagar os salários aqui de 30 advogados, eu tenho que fazer 30 demissões. E agora, se eu ganho um contrato no mês que vem, eu tenho que contratar mais 30 advogados, eu tenho que aumentar a minha equipe de forma repentina. Então, esse tipo de modelo, ele faz assim, engessa um pouco os escritórios. Claro que são as dores do crescimento, cada um sabe ali o tamanho o tamanho do escritório que quer ter. Se o escritório tem 1 milhão de processos, realmente a complexidade é muito grande e precisa de muitas pessoas. E sempre que tem algum desafio aí macroeconômico vai impactar muito o escritório. E é o que está acontecendo com muitos escritórios de advocacia e infelizmente a gente está tendo ondas de demissão. Então, assim, esse é um modelo para executar serviços. Sempre você está precisando de executar serviços, você vai poder contratar um outro advogado. Só que a reflexão que a gente traz hoje, a mensagem principal da aula de hoje é a seguinte: você tem outras alternativas para executar serviços. E, em muitos casos, essa alternativa pode ser melhor do que contratar outros advogados e aumentar a sua equipe. E aí que entra a contratação de advogados sob demanda. E antes de entrar mais a fundo, né, sobre o funcionamento da contratação de advogados sob demanda, eu queria mencionar para vocês um estudo da Catalent. Esse estudo a gente já falou para vocês na aula que a gente falou sobre freelancer jurídico, acho que, salvo engano, na aula 13, 14, mais ou menos por ali. E nessa aula, né, a gente começou a analisar a gig economy, que é essa economia sob demanda, essa economia de trabalhos temporários que está cada vez mais em voga. Hoje no mundo, né, se a gente pega o dedo, desliza para o lado, aparece comida para a gente, desliza do lado, aparece mercadoria, desliza do lado, uma pessoa pega a gente aqui e leva para outro lugar com Uber. Então tudo está se tornando sob demanda. Se eu quiser um namorado, pode ser sob demanda, uma namorada sob demanda, então tudo é sob demanda. Então está cada vez mais em ascensão isso. E por que não a contratação de advogados poderia ser sob demanda? O escritório, se ele desliza o dedo, poderia vir um outro advogado. É nesse sentido que entra essa economia sob demanda. E um estudo da Catalent, ele mostra que isso está muito em ascensão, essa economia sob demanda, porque hoje, mais do que adquirir talentos, as empresas elas buscam ter acesso a talentos. Eles fizeram um estudo com grandes CEOs das maiores empresas do mundo e eles começaram a perceber que houve uma mudança sobre a percepção do que as empresas precisam, né? Antigamente todo mundo queria adquirir os talentos, ter todos os talentos trabalhando ali integralmente nas empresas. Claro que é sempre bom você ter as melhores pessoas ali, mas às vezes, se você tem acesso às pessoas quando necessário, você não precisa de arcar com os custos de ter ela ali com você todo mês. E nesse mesmo sentido, na verdade não exatamente no mesmo sentido, mas faz sentido para o contexto também, o Richard Susskind, que é o autor lá do Tomorrow's Lawyers, que é a Bíblia da Advocacia 4.0, que a gente traz esse conceito aqui repetidas vezes, ele traz uma frase que é bem marcante, né? Ele fala o seguinte, que hoje os clientes, eles querem cada vez mais serviços melhores, que sejam entregues de forma mais rápida e com menos custos. De novo, serviços melhores, mais rápidos e com menos custos. Parece até piada de mau gosto. Só que a verdade é que isso é uma realidade cada vez maior, principalmente em tempos de crise. Clientes querem que você entregue mais com menos agora. E não tem muito o que fazer.
capital, as pessoas estão sem dinheiro agora. E o que a gente faz, né? Se a gente trabalha da mesma forma que a gente trabalhava antigamente, a gente não consegue ter essa eficiência que o mercado exige agora. Mas se a gente busca novas formas para trabalhar de uma forma mais eficiente, pode ser que a gente consiga isso. E uma das formas pode ser a contratação de advogados sob demanda. Como que isso funciona na prática, né? Primeiro, você já faz contratação de advogado sob demanda quando você contrata um advogado correspondente. Por que você contrata um advogado correspondente? Porque você precisa de alguém para fazer uma audiência, você precisa de alguém para fazer uma diligência, e você é de São Paulo e você precisa de alguém lá na Bahia. Você não precisa de ir lá na Bahia, não justifica, o seu custo para ir para lá vai ser muito caro, salvo se for uma demanda muito complexa e realmente precisar da sua presença física ali, mas se não, é melhor tanto para você, quanto para o seu cliente, quanto para o seu escritório, que você contrate um advogado de lá e ele vai te representar lá e vai resolver o caso. É assim que a proposta de valor da advocacia correspondente é bem clara. Te ajuda a atender em áreas que você não tem a sua presença física, seu escritório não tem, mas a gente busca pessoas de lá. E a reflexão que a gente queria trazer para vocês hoje também, mais uma das grandes reflexões que a gente traz aqui hoje, é o seguinte: por que só para audiências? E por que só para diligências? Por que não para petições? Por que não para contratos? Por que não para recursos? Se grande parte dos serviços que os advogados fazem eles podem ser feitos online de qualquer lugar do mundo, por que toda a sua equipe tem que estar no mesmo lugar? Agora mesmo, durante o isolamento social, a gente tem aí cada um do seu escritório na sua casa e está todo mundo trabalhando a despeito dos desafios, está todo mundo conseguindo trabalhar, todo mundo consegue se comunicar, enviar petições, envia para o sócio analisar, ele revisa, envia de volta. Claro que é um desafio, mas funciona, está funcionando. E, assim, geralmente, né, quando eu converso sobre esse assunto, se você tivesse aqui a possibilidade de estar aqui ao meu lado conversando agora, talvez você diria assim: ah, Gabriel, mas é muito complicado, porque fazer petições é a atividade muito estratégica do meu escritório. Se eu delego isso para uma pessoa que não está aqui comigo todo dia, é difícil. Tanto que os serviços que eu delego para advogado correspondente são serviços menos complexos, e sempre que eu delego eu fico morrendo de medo dele errar comigo. Porque se ele errar, o meu risco é muito alto. Então, na advocacia não tem margem para errar. De fato, você tem razão, a gente não tem margem para errar e os erros não podem acontecer, né? Principalmente se tratando de prazo. Só que se a gente cria uma estrutura eficiente de delegação de prazos, a gente dilui esse risco. Tanto que é o que os escritórios que crescem da forma tradicional fazem. Os sócios, no melhor dos mundos, eles gostariam que eles fizessem todas as peças, né? Pelo menos o sócio ali que trabalha de forma mais boutique, mais artesanal, ele queria fazer tudo sozinho. Só que não dá tempo. Então, aí o que é feito, né? Ao invés dele fazer tudo do zero, o sócio ele define a tese, ele passa para as pessoas, elas redigem, ele revisa e ele protocola sob supervisão dele. Se isso já é feito dentro de casa, por que a gente não faz para fora? Isso pode ser eficiente, sim, como tem vários casos que são eficientes. Então, tudo é a gente saber criar um ambiente seguro para que você faça esses testes e vá avançando aos poucos com essa modalidade de contratação. Quais são as dicas, né, para isso? Primeiro, né, defina, por exemplo, o que você pode fazer. Você pode falar assim: eu quero contratar advogado sob demanda para fazer as petições do meu escritório que estão engargaladas. Ok. Determina uma leva de petições que precisa ser feita. E aí pega serviços que não são urgentes, manda para um advogado para fazer, seleciona um advogado, talvez pode ser um ex-advogado que trabalhou com você, pode ser algum conhecido que você já tem confiança no trabalho. Fala com ele assim: olha, eu preciso de serviço, o serviço é para tal dia, você tem interesse? Eu posso pagar tal valor. Acorda um valor por petição, envia para o profissional e coloca o prazo. Se ele não entregar, você exclui ele da lista. Tenta com outro. E aí, em algum momento, vai funcionar. Depois que você envia 5 petições, o profissional entregou, enviou mais 5, ele entregou, enviou mais 5, ele entregou, enviou mais 5, ele entregou, você vai ganhando um nível de confiança maior no profissional e você vai conseguindo dar mais escala a essa modalidade de contratação. É assim que funciona. Então, começa aos poucos, de acordo com o nível de confiança que você aumenta.
Na verdade, na minha visão, essa modalidade de contratação é muito mais segura do que quando você contrata um advogado associado para o seu escritório. Porque quando você contrata, você já está assumindo um custo fixo mensal sem saber se de fato vai dar certo, né? Agora, quando você contrata sob demanda, se não deu certo, você para de contratar e a partir dali você nunca mais contrata a pessoa. Aí é óbvio que é importante você ter todas as medidas de segurança necessárias para diminuir seus riscos. Então trabalha com D-3, D-4, D-5 para garantir que os serviços vão ser entregues ali antes do prazo necessário e que se o profissional descumprir o prazo, você já tem uma medida que vocês vão tomar para garantir que o serviço vai ser entregue com segurança. Vou passar agora para a parte mais prática aqui para vocês. Na verdade, tudo foi prático, né? Pelo menos na minha visão. Vou compartilhar para vocês agora duas coisas, assim, né? Só contextualizando onde estamos aqui no conteúdo de hoje. Talvez eu for um pouco maçante até então, espero que tudo tenha feito sentido até então. Trouxe um pouquinho sobre o que é advocacia sob demanda, quais são as vantagens nesse período. A principal vantagem, como eu disse, é a flexibilidade de aumentar ou reduzir o tamanho da sua equipe, aumentar ou reduzir a capacidade sua de execução, aumentar ou reduzir as áreas que o seu escritório atende. Se amanhã o seu escritório quiser ter acesso a um tributarista para atender uma necessidade do cliente, você pode ter. É só você buscar esse profissional. Então você não precisa de ter todo mundo no seu escritório, se você pode ter acesso a essas pessoas. Esse que é o diferencial. Além disso, é importante que você entenda que existem riscos nessa contratação, assim como em todas as outras, e você tome as medidas necessárias para mitigar esses riscos e comece fazendo pequenos testes para aos poucos você criar uma estrutura eficiente de delegação de serviços. Agora, o que a gente vai entrar nesse momento da aula é o quê? Como criar uma estrutura eficiente para delegar serviços sob demanda e garantir que você vai conseguir fazer isso com segurança e conseguir escalar esse tipo de serviço. E agora que a gente entra nisso. E para você, advogado, que trabalha no escritório de advocacia e talvez está buscando uma oportunidade de trabalho, preste bem atenção sobre como que os escritórios de advocacia podem contratar advogados sob demanda. Porque com base nisso, você pode começar a abordar esses escritórios de advocacia oferecendo seus trabalhos sob demanda para eles. A gente vai falar sobre isso logo já. Logo já foi estranho, né? Bom, ok. Essa é uma planilha que eu fiz aqui, para ser sincero, em poucos minutos, nada complexa, por querer mesmo, para mostrar para vocês que não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente tem que fazer para contratar a pessoa sob demanda? Primeiro, definir quem é a pessoa. Quem é a pessoa? Você certamente conhece vários advogados. Tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil, então você vai encontrar alguém ali para te ajudar. A gente precisa de encontrar alguém com o nível de experiência certo para te ajudar. Escreve aqui o nome do profissional. E aí, só uma consideração que talvez pode ser importante. Você pode buscar um advogado júnior ou você pode buscar, por exemplo, um advogado sênior. E é importante que você tenha essa distinção. Por quê? Um advogado júnior pode ser ideal para demandas repetitivas, para demandas mais simples, porque esse profissional ele vai te cobrar um valor mais baixo, naturalmente, porque ele tem menos anos de experiência, ele está precisando de prática ainda. Um advogado mais sênior ele vai ser mais ideal para demandas complexas. E esse profissional ele vai te cobrar um valor mais alto, porque o valor hora dele é mais caro. Então tem essa noção, porque senão você vai falar assim, contratar advogado sob demanda é caro, é inviável para o meu escritório. Talvez... eu sou aqui de BH, viu, gente? Talvez o valor tá caro, porque o profissional... Você está buscando um profissional errado, porque ele está com valor hora muito caro. Se você buscar um advogado júnior, talvez o preço vai estar em conta, assim. Talvez vai fazer sentido. Então, a assertividade na escolha ela é essencial para saber se a sua estratégia vai conseguir funcionar no longo prazo ou não. E aí você descreve todas as orientações jurídicas do seu escritório, e nesse ponto é muito importante que você seja bem preciso nas orientações. Então, manda modelo, preferência de formatação, como que você gosta da petição, o que você não gosta. Imagina que como se você fosse ensinar um estagiário seu, um advogado júnior do seu escritório, por escrito, tudo que você gosta. Escreve tudo aí e aos poucos você vai revisando essas orientações. E envia muito bem também as orientações do caso concreto que você está enviando para esse profissional. Se eu estou enviando aqui, por exemplo,
5 petições. Petições de direito consumidor, por exemplo. Quais são as orientações, quais são os fatos, quais são os documentos. Deixa tudo bem registrado para que o profissional ele faça tudo de acordo com as orientações corretas. Porque senão talvez o profissional não vai cumprir, não vai entregar o serviço com qualidade, mas a culpa talvez não foi dele, foi sua, que você não enviou as orientações bem feitas. Se você tivesse enviado tudo de uma forma mais bem detalhada, talvez ele teria entregue. Por isso que eu disse ali anteriormente, deixa eu voltar até o vídeo em mim, que essa parte é bem importante. Por isso que eu disse anteriormente que tem uma curva de aprendizado por contratar advogado sob demanda. Talvez não é porque o profissional está ruim, talvez é que deu errado, mas talvez foi porque as orientações estão ruins, a forma que você está colhendo os fatos dos seus clientes está ruim. Então é legal que você comece com lotes pequenos de serviços enviados e aos poucos você vai vendo o que deu errado, ajusta, deu errado, ajusta, deu errado, ajusta e vai aumentando. Então voltando aqui agora para o Anilha, você primeiro enviou 5, depois você enviou 10, depois enviou 20, depois enviou 30, enviou 50. E aos poucos você vai aumentando sua capacidade de execução com segurança. Envia então, determinou o profissional, descreve o serviço, envia as orientações jurídicas para ele, determina um prazo, fala assim, me entregue em 5 dias úteis, por exemplo. E lembra que esse prazo não é o seu prazo fatal. Coloca um prazo elástico para que você garanta segurança para sua execução. Se ele não cumprir o prazo, você vai estar tudo bem. E aí você determina um valor para a demanda e você envia todos os documentos para o profissional. Essa parte de valor é a parte que talvez deve estar causando mais preocupação para você agora. Mas qual o valor que eu pago? Como que eu sei? Não tenho nem ideia se isso vai ser vantajoso economicamente para o meu escritório. Agora que eu quero saber mesmo. Quanto que custa uma petição? Quanto que custa um contrato? E aí, o que eu gosto de falar, infelizmente, é que depende. Minha sugestão é comece com testes. Para você determinar um valor, você pode fazer 2 coisas. Uma coisa, você pode olhar para dentro do seu escritório. Faça a conta de qual o valor que você paga para os advogados do seu escritório por mês e mensura qual a produtividade deles por mês. Então, quantos atos jurídicos eles entregam para você por mês. Então, por exemplo, um advogado júnior recebe R$2.000 e ele entrega para o meu escritório 20 petições. Então, 2.000 dividido por 20 é igual a X reais por mês ali, que é o valor médio que você paga por petição. Começa fazendo essas contas, no início não vai ser tão preciso, mas você já vai começar a ter uma noção de quanto você paga hoje, quanto que você pode continuar pagando, e aos poucos você vai entendendo aonde você pode aumentar a sua margem de lucro. Além disso, além de olhar para os seus custos, é importante que você também analise sua margem de lucro. Analise os contratos que você tem com seus clientes. Quanto que eles te pagam? Qual que é a margem de lucro que você quer para o seu escritório? Se um cliente paga R$5.000, talvez você pode pagar até R$2.500 de custo, pode ser legal para o seu escritório, talvez R$2.000. Aos poucos você vai tendo essas contas. Minha sugestão é começa testando alguns casos em pequena escala e você vai vendo se o valor está pesando para você, se está pesando, busca entender por quê. Talvez o valor está aparentemente caro porque você advoga só por êxito e aí você está pagando um valor que você vai receber só daqui a 3 anos. Só que talvez isso economicamente para o seu escritório está sendo muito vantajoso, só que você vai ver os resultados daqui a pouco, na verdade daqui a alguns anos. Porque se você paga alguém para fazer uma petição para você de uma causa que você vai ganhar R$300.000 possivelmente daqui a 3 anos, poxa, o seu escritório vai ter um ativo bem grande no futuro. Então, a questão do valor é muito teste. Não tem resposta certa, infelizmente. Analisa métricas dos seus escritórios e vai vendo ali semana a semana, mês a mês, vendo ali qual está sendo o custo que você está pagando sob demanda, qual é o custo normal que você já tem de execução de serviço, até que você consiga entrar no valor ótimo. De novo, vai ser aos poucos para você saber isso. Então, assim, é isso que você pode fazer para contratar um advogado. Como você pode contratar? Já fica a dica para vocês. Ao invés de demitir um advogado, renegocie o contato com ele. Pergunta se ele tem interesse de prestar serviço para o seu escritório sob demanda, paga por petição. Talvez vai ser uma boa tanto para você quanto para o advogado, porque ele pode ter renda nesse momento difícil, garantir um trabalho, e o seu escritório vai continuar tendo esse talento aí com vocês, apesar de não estar de forma fixa. Igualmente, para você que está nos escutando, que está trabalhando ou
está buscando trabalho e às vezes acabou de ser demitido nessa crise, infelizmente, talvez ao invés de só buscar emprego de uma forma tradicional, o que você pode fazer? Comece a abordar escritórios, mostre seu portfólio de serviços e oferece para trabalhar para eles sob demanda. Fala assim, olha, eu sei que o momento está de crise, está difícil, mas esse aqui é o meu portfólio, eu trabalho há X anos nessa área, eu sou especialista nisso, eu acho que eu posso te ajudar nessa área, eu trabalho sob demanda, eu cobro X reais sob petição, então eu estou à disposição para trabalhar, para negociar os valores de acordo com o que vocês acharem interessante para vocês. E vamos junto. Talvez isso pode ser legal para você. Você pode começar trabalhando sob demanda e depois, se o escritório gostar do seu trabalho, o escritório pode até te contratar de forma fixa. Ou então você gostou tanto desse trabalho que você vai prestar serviço assim, para vários escritórios de advocacia e manter sua liberdade. Pode ser uma boa, pode ser um caminho sim, não tem resposta certa. E agora, com esse mundo aí mais volátil, ainda mais volátil, está na hora, sem dúvida, a gente se reinventar para conseguir sobreviver, porque infelizmente a situação não vai estar boa para grande parte do mercado, a verdade é essa. A gente precisa de encarar. E assim, isso aqui, né, que eu mostrei para vocês, eu vou voltar de novo aqui nessa planilha, isso aqui é a possibilidade que você tem agora para contratar advogado sob demanda. O principal é criar uma estrutura eficiente de delegação de serviço. Você pode fazer isso sozinho, como a gente já ensinei vocês, ou você pode usar a Freeló. A Freeló é uma plataforma que ajuda advogados a contratar advogados sob demanda e advogados a prestarem serviços para escritórios de advocacia sob demanda. É isso que a gente faz. Esse aqui é o dashboard da nossa plataforma. Inclusive, vocês aqui no vídeo estão vendo esse dashboard em primeira mão, porque essa plataforma ainda não foi oficialmente lançada. Mas esse aqui é o fluxo de trabalho. Espero que você tenha gostado. Eu, inclusive, estou bem apaixonado com esse dashboard. Estou achando ele bem bonito. Espero que vocês estejam gostando. Mas bem, o objetivo de mostrar para vocês aqui é como que é o fluxo de contratação na Freeló. Então, o que a Freeló faz? Ela basicamente é uma forma de parceria institucionalizada. Tá vendo essa planilha aqui? A gente faz isso de uma forma mais bonita e facilita o seu controle da demanda. É isso que a gente faz, assim. Então, você vem aqui no início, vou voltar aqui para vocês verem. No início, você clica aqui em, por exemplo, quero contratar um advogado. O que você faz? Primeiro, você vem aqui no seu perfil, você edita seu perfil como contratante, preenche ele, preenche seus dados, aqui, e depois você seleciona aqui quais preferências de formatação que você gosta. Eu gosto aqui no nosso escritório a gente usa Times New, tamanho 10, espaçamento X. Citação, tem alguma citação específica que vocês usam? Isso é importante para vocês diminuírem o tempo de trabalho na revisão do serviço que vocês recebem. Qual a descrição geral de escrita? O que você gosta em escrita, o que você não gosta? Você gosta de latim, você gosta de petição maior, menor, parágrafos longos, parágrafos curtos? Como que você descreve assim, o estilo de escrita do seu escritório? Escreve isso aqui, porque isso aqui fica armazenado. Depois, você anexa aqui na Freeló os modelos de petição que você pode enviar para prestadores. Então, esse aqui é o modelo padrão de petição inicial nosso. Esse aqui é o modelo de reclamação trabalhista. Esse aqui é o modelo de recurso ordinário. Anexa aqui, quando você enviar uma demanda, você já envia junto o modelo e o profissional vai adaptando ali junto com o modelo. Você também pode anexar modelos de contrato, modelos de pesquisa, e de acordo com a solicitação, a gente vai enviar aqui o modelo para facilitar o trabalho do profissional e também facilitar o seu modelo de escrita. Se você quiser prestar serviço, você preenche seu perfil aqui como prestador de serviço. E aí, para preencher o perfil como prestador, você preenche todos os seus dados, né? Estado, cidade, OAB, número do OAB, maior especialidade, pode colocar constitucional, penal, societário, trabalhista. Posso colocar outra, escrever aqui direito agrário, por exemplo. Aí eu vou colocando ainda minhas subespecialidades para ficar ainda mais específico. Coloco a instituição de ensino que eu me formei, o ano de graduação. Posso anexar aqui, por exemplo, que eu tenho um mestrado, coloco o título, a instituição de ensino, qual que foi o ano de conclusão, qual que foi a área da pesquisa, o LinkedIn, o Lattes, e coloco um resumo da experiência. E aqui eu coloco quais são os serviços que eu tenho interesse em fazer, coloco meu tempo de experiência como advogado, qual o valor que eu quero receber por hora trabalhando pela Freeló, qual que é o valor que eu quero receber por audiências e também por sustentações orais. Coloco também aqui os níveis de complexidade de serviços que eu me considero apto para executar. E com base nisso aqui, a gente consegue fazer um cruzamento de dados entre a solicitação do contratante
para o prestador de serviços, para garantir mais assertividade no match inteligente. Então, o contratante de serviço ele vem aqui na plataforma, o prestador, vocês já viram, ele preencheu aquele currículo, fica guardando. E aí o contratante vem aqui e envia um serviço. Quero, por exemplo, vamos ver, eu quero uma petição, um cálculo, um contrato, quero uma petição. E aí eu coloco qual área que eu quero: direito civil, constitucional, penal, societário, trabalhista, tributário, previdenciário. Quero outra área, eu quero direito tributário. Não, direito tributário já está ali, né? Direito desportivo. Tá. Dentro, quais sub-áreas do direito se enquadra esse serviço? Bom, direito desportivo ainda vai ter coisa específica. Vai ter coisa de STJD, vai ter luvas, pagamento de luvas para jogadores. Colocando aqui as descrições que podem ser interessantes ali. Qual é a complexidade desse serviço? Acho que esse serviço ele é médio, que ele precisa de um ser recém-formado, complexo, que é um profissional com mais experiência, ou muito complexo? Acho que é um serviço complexo. Não precisa de ser o maior especialista, mas também não precisa de ser um advogado recém-formado. Ok. Qual que é o tipo de petição? É uma petição inicial? É uma petição inicial, por exemplo. Ok. E quais são as orientações? Aí você descreve os fatos e as orientações jurídicas. As orientações jurídicas específicas do caso concreto, né? Porque você já tem as orientações do seu perfil. Então, nesse caso, é importante utilizar jurisprudência do Tribunal X. Além disso, pode ser interessante buscar doutrina do professor Y. E aí você vai orientando o profissional para fazer o serviço. Você coloca a data aqui que você quer para executar o serviço. Hoje é dia 14 de abril, posso colocar aqui no dia 19 de abril de 2020. E que é importante o seguinte, lembra que essa data, né, como a gente trouxe aqui anteriormente, nessa parte aqui para vocês, nessa parte aqui, lembra para não colocar o prazo fatal, porque pode ser que alguma coisa dê errado, né, apesar de todos os procedimentos que a gente utilize. Então coloca aqui um prazo antes do fatal, e na Free Law especificamente, a gente já procedimento, o prazo para que você peça revisão. Então, se você não gostar do serviço, você pode pedir revisão, pode pedir esclarecimento. Então, desse prazo aqui, 7 dias depois, até 7 dias depois, você pode pedir revisão. Depois da data que você pede revisão, o profissional tem 4 dias para fazer as modificações necessárias. Então, é importante que esse prazo ele fique aqui antes do prazo fatal. Se o seu serviço for urgente, fica tranquilo também. É só você avisar no nosso suporte que a gente flexibiliza esses prazos e ajusta com o profissional. Só que só é importante a gente lembrar de todos esses detalhes para diminuir os riscos da contratação. Então, qual o horário que eu quero receber esse serviço, para a gente finalizando aqui. E aí eu vou finalizar o pedido. Todos os documentos são confidenciais, eles só são disponibilizados para o profissional que vai executar o serviço. E aí você anexa os documentos que o profissional vai precisar para executar o serviço. E você coloca qual que é a faixa de valor que você está pensando em pagar para esse serviço. Então, de R$0 a R$1.000, por exemplo. É só uma coisa importante, né? Se for o honorário aviltante aqui, às vezes eu quero R$0, quero pagar R$0. Óbvio que a gente não vai encontrar nenhum profissional vai fazer esse serviço, infelizmente não vai ter match. Mas, graças a Deus, até hoje, assim, quase nenhum escritório de advocacia está buscando fazer isso, aqui na Free Law, pelo menos, de buscar valores muito baixos. Na verdade, em desrespeito à classe. Então, isso geralmente não tem acontecido. Mas se acontecer, simplesmente não vai ter demanda, não vai ter profissional para fazer o serviço. Mas imagina que então foi um valor mínimo de R$0, valor máximo de R$1.000. A gente pede que o escritório ele estime a quantidade de horas que o profissional vai gastar no serviço. Então, vamos pensar. Uma petição inicial, complexa, não sei exatamente quantas horas, mas talvez 6 horas pode ser uma boa estimativa. Ok. Com base nisso, a gente chegou à conclusão aqui, o nosso algoritmo chegou à conclusão que um profissional ideal para sua demanda ele vai cobrar de R$0 a R$166 a hora. E com base em todas as informações que você enviou aqui, o nosso algoritmo inteligente ele vai buscar o melhor profissional dentro dessa faixa de valor, vai notificar os profissionais. Deixa eu enviar a solicitação aqui.
enviei a solicitação. Aí você consegue ir acompanhando aqui a sua solicitação por aqui. Então estamos buscando os profissionais ideais. Em 24 horas a gente encontra o profissional. Depois que a gente encontra o profissional, aparece aqui os profissionais. Você pode ver os profissionais, os perfis, para ver se acha que eles fazem sentido para a sua demanda. Fazendo sentido, você escolhe um profissional, contrata o profissional, de acordo com todas as condições acordadas. A gente trabalha na Freeló com prazos internos também, para diminuir os riscos do profissional não cumprir o prazo. E aí o profissional te entrega o serviço no prazo, você tem direito a pedir revisão, modificação, e ao final você aprova o serviço e faz o pagamento do valor acordado. 20% do valor negociado entre o contratante e o prestador de serviço, pelo menos na data de gravação aqui desse vídeo, é assim que está funcionando e não tem previsão de mudar, pelo menos no curto e médio prazo. 20% do serviço acordado ele é direcionado à Freeló e 80% para o prestador de serviço. Assim que funciona a contratação conosco. Assim, pessoal, acho que assim, o principal ativo assim que a gente entrega para os escritórios de advocacia é um suporte para criar essa estrutura de delegação de serviço. E aí ajudando o escritório a localizar os profissionais corretos e a gerenciar os profissionais corretos. Então a gente presta suporte mesmo e auxílio nessas negociações. Então, Gabriel, o valor está alto, ok, vamos tentar negociar. Por que está alto? Será que a gente está buscando profissional mais qualificado do que deveria? Será que a gente pode buscar ali profissionais com menos anos de experiência, profissionais que acabaram de sair da faculdade? Talvez vai ser uma solução. Ou então, Gabriel, os profissionais não estão bons. Vamos investigar por que está acontecendo o problema. Será que as orientações estão precisas? Será que a gente pode melhorar isso? Então a gente vai prestando essa curadoria e aos poucos o escritório ele começa enviando poucos serviços e aí vai testando, criando aos poucos, na medida do que as medidas vão surtindo efeito, né? No método bem de interação, de teste e erro, teste e erro, teste e erro, a gente vai aos poucos criar um modelo eficiente que faça com que o seu escritório cresça com menos custos fixos e consiga estar mais adaptado e ágil para esses momentos de crise. Esse é o modelo que a gente utiliza aqui, é um modelo que a gente acredita, é um modelo que funciona para os nossos clientes. Hoje a gente tem mais de 1.400 advogados cadastrados na Freeló e mais de 80 escritórios de advocacia contratam serviço conosco de forma recorrente. A gente acredita que esse modelo ele tá para ficar, principalmente em tempos de crise. A advocacia online está cada vez mais em voga. E se o seu escritório de advocacia quer aumentar o diferencial competitivo, quer sobreviver nesses tempos, talvez pode fazer sentido que você teste isso. Se você quer prestar serviço, a gente convida que você cadastre no Freeló. Você pode cadastrar o seu perfil lá. Assim que surgir um serviço, a gente vai te notificar. Não podemos te prometer quando vai surgir, se vai surgir. Isso depende da quantidade de serviço que a gente recebe, do seu perfil profissional. Talvez o seu perfil não está otimizado e aí realmente o nosso algoritmo não vai te localizar. Mas qualquer dúvida, se você cadastrou ou não recebeu um serviço, fala com a gente vai analisar seu caso certinho, a gente pode eventualmente dar algumas dicas que podem te ajudar a você ter mais chance de receber serviço. Isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Falamos muito sobre contratação de advogados sob demanda. Como eu trouxe lá no início, não significa que esse modelo vai ser uma fórmula pronta para todos os casos, mas significa que esse modelo está aí, é uma realidade, você pode usar hoje, amanhã, no dia que você quiser, para começar a fazer testes para melhorar a eficiência do seu escritório de advocacia e pode realmente ajudar o seu escritório a ter um diferencial competitivo maior e reduzir custos, sem dúvidas, além de aumentar o portfólio de serviços que vocês oferecem aos seus clientes. Na próxima semana a gente volta, espero que com a Júlia, que a Júlia faz bastante falta, eu fico sentido aqui, porque eu tenho certeza que ela traria bastante contribuições nessa aula aqui para vocês, mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueça de deixar o comentário aqui nos vídeos, aqui no YouTube, e se gostaram também, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com outros colegas, advogados e advogadas. Até a próxima semana, pessoal. Muito obrigado.